pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Estamos falando da elétrica residencial. Bora lá para o nosso tutorial. Então, nesse tutorial nós vamos trabalhar em cima do dimensionamento dos disjuntores de forma simples e básica e saber como é que funciona a curva de disparo, a curva característica dos disjuntores, curva A, curva B, C, ok? E também saber um pouquinho aí sobre a corrente de curto-circuito, tá bom? Então a base de estudo aí é elétrica residencial, ele é um segmento da elétrica básica e as habilidades aí está voltado para o projeto elétrico residencial, ok? Então vamos lá, começando aí com o dimensionamento dos nossos disjuntores termomagnético. Por que termomagnético? Porque ele tem aí, ele traz uma proteção para o circuito, ok? Ele protege o circuito, todos os elementos que estão montados aí no circuito, correto? Fiação, os aparelhos e outros mais, tá bom? Então, ele traz aí dois pontos fundamentais aí de proteção. Uma pela temperatura, termo, e outro pelo curto-circuito que acontece em alguns pontos aí no circuito, tá? Na instalação residencial aí no caso. Beleza, pessoal? Então, como é que eu vou calcular agora o disjuntor ideal para essa questão? Então, eu preciso saber qual é a corrente no disjuntor, tá bom? Para mim calcular então esse disjuntor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência, tá? Eu vou pegar a potência do equipamento, exemplo, um chuveiro, tá? Então eu vou pegar essa potência do chuveiro e vou dividir ela, correto, pessoal? Pela tensão que está no circuito, seja ela 220 ou 127, ok? Então, neste exemplo aqui, nós estamos trazendo a potência do chuveiro e também a tensão instalada na residência, ok? E o que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar ele por 0,8, ok, pessoal? Por que 0,8? Porque nessa questão 0,8, ok? Então, se eu pegar aqui os 0,2, ele é igual a 100% aqui, ó, tá bom? Ele é igual a 1, correto, pessoal? Ou seja, eu estou trazendo para o meu circuito uma segurança de 20%. Isso daqui é uso, correto? E estou trazendo para o meu circuito 20% aí de segurança, tá bom? Essa faixa de segurança ela está entre 10, 15 até 30%, de 10 a 30%. Nós estamos usando aqui uma faixa de segurança de 20% aqui no nosso circuito, tá bom? Então eu vou trabalhar dentro dessa questão, ok? Poderia ser 15%? Poderia ser sem problema nenhum, tá bom? Nós estamos trabalhando com 20%, por isso que eu trago aqui 0,8%. Ok, pessoal? Então, bora lá para o nosso cálculo. Então, trouxe aqui para vocês aqui um exemplo que é o nosso chuveiro. Ele tem uma potência de 5.500 watts, tá? E ele está instalado em um circuito onde a alimentação é 220 volts. Qual é o disjuntor ideal para esse caso? Bom, então o que eu vou ter que fazer? Calcular a corrente no circuito, ok? Vou pegar a potência do chuveiro, dividir ele por 220, que é a tensão no circuito de alimentação, e vou chegar exatamente aqui a minha corrente nominal, correto, pessoal? O que é corrente nominal? É aquela corrente exigida pelo equipamento para que ele venha trabalhar, é a corrente de trabalho do equipamento, correto? Então isso é corrente nominal, ok? Então devo usar, será que por este cálculo, aonde eu cheguei a uma corrente nominal, tá, igual a 25, devo então chegar lá e comprar um disjuntor de 25 amperes? Essa é a questão, esse é o nosso cálculo, correto? Então, eu vou trazer aí esta situação, vou trazer para vocês aí este cálculo agora, correto? Vamos aplicar isso daí? Então, vamos aplicar. Veja bem, então, vamos supor que então eu
vou colocar aí um disjuntor de 25 amperes, tá bom? Então o que eu faço? Será que ele é o ideal? Será que o 25 amperes é o ideal para a instalação do meu chuveiro? Então eu multiplico ele por quanto? Por 0,8, ok? Tá bom? E completando então essa explicação, esse fator que está sendo colocado aqui, ele atende aí alguns pontos fundamentais, pessoal. Bom, só para então, depois a gente conversa melhor em sala de aula a respeito disso. Ele trata então exatamente dos condutores que estão embutidos, ok, na parede, tá bom, pessoal? Dos condutores embutidos. Isso vai fazer com que haja temperatura, com que haja outros fatores que fazem com que a corrente, tá bom, que está passando, ela diminua. A fiação, então, ela vai diminuir a sua capacidade, ok, pessoal? Então prestem atenção nisso, que nós vamos conversar isso em sala de aula a respeito desses pontos, que eles são fundamentais. Então este 0,8 ele compreende condutores embutidos, condutores carregados, a seção dos condutores e fator de correção de temperatura, ok? Para que então eu calcule o nosso disjuntor ideal. Então prestem atenção nesta situação, porque este 0,8 ele corresponde a todos esses fatores, ok? Então vamos lá para os nossos cálculos, tá bom? Então o que eu faço aqui? Vou pegar exatamente a corrente do circuito e vou multiplicar ele por 0,8. E aí eu vou chegar à conclusão que eu tenho então no meu circuito, em função dos condutores embutidos, condutores carregados, a seção também dos condutores e fatores de correção de temperatura, faz com que a corrente exatamente nesse circuito ele caia, tá bom? Para 20 amperes. Essa é a questão, tá bom? Então você vai perceber que 20 é menor que 25, que é a corrente nominal no nosso circuito. Então eu preciso prestar atenção nesses pontos aí. Será que todo o meu circuito estou fazendo, lá estou instalando e estou pensando que vai ficar legal, está fazendo um serviço bom? Não está. Por quê? Porque vai haver consequências nessa situação. Tá bom? Por quê? Porque a corrente que todo o meu circuito está comportando ali no caso é de 20 amperes e o chuveiro precisa de 25, tá bom? Então o disjuntor de 25 amperes ele não é o ideal para o meu chuveiro, correto? Tá bom? Então vamos multiplicar ele, vamos pegar agora um disjuntor de 30 amperes, vamos ver se o disjuntor de 30 amperes ele é o ideal. Então o que eu faço? Multiplico ele por 0,8. Tá bom? E no cálculo eu vou perceber que ele tem, então, devido a todos esses fatores de condutores embutidos, condutores carregados, seção dos condutores, fatores de correção de temperatura, eu vou perceber que então o circuito todo ele suporta exatamente 24 amperes. Eu preciso de quanto no meu circuito, tá bom? Para que o chuveiro venha funcionar? 25 amperes, essa é a questão. Então, o de 30 amperes também não é o ideal para este caso, tá bom, pessoal? Então, vocês estão entendendo aí? Ok? Então, existe no mercado o disjuntor de quanto? De 32 amperes. Vamos ver se o nosso disjuntor de 32 amperes ele é o ideal para esta instalação. Então, o que eu faço? Pego o disjuntor de 32 amperes, pego esse valor, multiplico ele por 0,8, ok? Então o que é que vai acontecer aí? O valor, o resultado, eu vou perceber que é quanto? 25,6. Legal, show de bola, é isso que eu preciso. Então a corrente neste caso, tá bom? Deste cálculo, ele precisa ser maior ou igual à corrente nominal. Esta corrente aqui, ó. Correto?
esta corrente aqui, ela precisa ser igual ou maior, entenderam? Nunca menor, que é o caso do 24 amperes aqui, o disjuntor de 30 amperes. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aí com um fator de 20%, ok? O 0,8 ele é igual a 80%, tá bom? Então preciso prestar atenção neste caso. 20% mais 80% é igual a 100% neste caso, ok? Então, para os nossos cálculos, eu vou sempre usar essa situação aqui, ó. Então, para um chuveiro de 5.500 ligado em 220, o disjuntor ideal ele é exatamente o de 32 amperes aí neste caso. Correto, pessoal? Vocês entenderam essa questão? Ok? Então, este cálculo eu posso aplicar aí exatamente aí nos meus circuitos, no projeto residencial, tá bom? Que ele é o ideal aí de forma básica, de forma simples. Existem outros cálculos que eu posso definir o disjuntor, correto? Mas este é o mais fácil aí, esse é o mais simples, já que ele corresponde a todos esses itens que eu falei a respeito disso, beleza? Então, eu vou perceber o seguinte, recapitulando esta questão. Calculei o chuveiro, deu 25 amperes. O chuveiro, para ele funcionar, ele precisa de 25 amperes. Então, qual é o disjuntor? Será que o de 25 amperes ele é o ideal? Neste caso, será que o de 25 amperes é o ideal? Então, eu vou multiplicar por 0,8. Vou perceber que este fator aqui, ele envolve vários pontos, correto? Ele vai envolver o quê? Os condutores estão embutidos na parede ou na laje, os condutores estão carregados, os condutores, a seção dos condutores, qual é a medida dos condutores, correto? E também ele leva em consideração o fator de correção de temperatura que está lá no ambiente, ok? Então, 0,8, tá? Esse 0,8 já falamos que ele é exatamente 80%, correto? Obviamente, 20% ele é de segurança. Eu estou acrescentando aqui um fator de segurança, um pouco a mais, um alívio para o disjuntor, ok? Então, bora lá, né? Então, nós vamos perceber que, em função de todos esses fatores, ele abaixa a corrente, né? Só que o que eu preciso é 25%, então não vai dar certo esse disjuntor. Calculamos 1 por 30, multiplico por 0,8, vai dar 24, que também cai no mesmo caso anterior. O meu circuito é de 25, então não vai dar certo. O ideal nesse caso seria o 32, que ele fornece para mim. Então, né, ele vai operar no circuito aí, né, com uma corrente de 25,6 amperes, que é maior do que 25 amperes, o que é o ideal. Então, o disjuntor para o nosso circuito, ele é o de 32 amperes. Mas veja bem, pessoal, não depende somente disso, ele depende também da curva, tá bom? Da curva, se ele se encaixa onde? Na curva B ou na curva C? Então, esta é uma questão para as nossas próximas aulas. Pessoal, por enquanto é só. Muito obrigado. Tchau, tchau.